Muito bom dia para você que está ligado no canal Aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador, e desde já, eu quero fazer um convite para você se inscrever no canal e se ao longo do vídeo você gostar do vídeo, dê seu like. Bom, gente, por que eu estou pedindo essa ajuda? A palavra certa é pedido de ajuda, né? O motivo desse pedido é que, bom, o canal é recém-criado, o canal vai fazer um mês agora, dia 11 de julho, e ele começou bem, assim, de uma certa forma. Só que ele precisa, para ele continuar aí bem, ir longe na vida, ele precisa de ajuda dos telespectadores do YouTube, de pessoas que vêm aqui assistir os nossos vídeos, só que porém não tá se inscrevendo, não tá deixando seu like. Essas pessoas que por um acaso está assistindo nossos vídeos são importantes, tá? Você é muito importante se por um acaso você está assistindo nosso vídeo, mas não tá deixando like, inscrição, você é importante, tá? Se você mostrar esse pequeno gesto pra gente aqui, esse canal vai, graças a Deus, entrar em um grande caminho, e eu vou dever isso muito a você. Vai ser graças a você que tá ajudando a gente aqui já logo no início desse projeto. Gente, obviamente que falar da eliminação da seleção brasileira no vídeo de hoje vai ser pauta. A boa notícia é que eu tô mais calmo. A boa notícia é que eu tô mais calmo, porque ontem eu fiz o pós-jogo surtando. E não é nem porque eu amo a seleção brasileira. Eu acho que, sei lá, cara, acho que no fato mesmo de tudo, mano. De tudo. Não é porque, gente, papo reto. Lógico que a gente já imaginava que a seleção brasileira ia ser eliminada. Só que a gente imaginava que essa seleção ia ter um pouco de hombridade, pelo menos. Um pouco de hombridade, que se fosse pra cair pra uma Inglaterra, pra uma França, pra um... O que mais? Pra uma Espanha, pro que for. Pra seleções gigantes. Se fosse pra cair pra uma seleção gigante, que caísse mostrando futebol. Ontem a gente caiu pra Noruega sem mostrar nada. E, cara, eu vejo uma crítica muito interessante que se está se fazendo na seleção brasileira, que a seleção brasileira jogou por uma bola contra a Noruega, realmente. No segundo tempo, principalmente. Não é assim que se joga contra a Noruega, cara. Mas não interessa a Noruega ter uma seleção de ouro. Se a seleção da Noruega de uns anos pra cá tem em cada posição ali do jogo tem os seus melhores jogadores do mundo, não interessa, pô. A gente tem sim que estrelar a gente. Não tô falando isso por causa de mística, tô falando isso por causa de respeito. Cara, por muitos anos a seleção da Argentina, ficou sem ganhar nada, por muitos anos. Só que quem acompanhou o futebol antigo da seleção da Argentina viu que por mais que os caras tivessem apenas duas estrelas no peito, o que for, eles impuseram, eles colocavam respeito em seus adversários. Ou seja, se fosse preciso eles bater no adversário para tentar ganhar o jogo, eles batiam, mostravam uma gana, uma vontade. Coisa que ontem a gente não viu. O nosso futebol vem decaindo, não é nem por falta de talento, vem decaindo por falta de gana e de vontade. Coisa que na qual, essa parte não falei, gana e vontade eu não falei no vídeo de ontem, que se não me falha a memória, mas eu falei o que acredito que o que todo mundo vem falando de um tempo pra cá. Que os jogadores da seleção brasileira, eles aparentam estar jogando como se estivesse fazendo um favor para a seleção. E uma coisa que eu falei no vídeo anterior do pós-jogo é o que, cara, nenhuma seleção, nenhum time de futebol quer um profissional desse que pensa que jogar no seu time, jogar na sua seleção é como se fosse um favor. Mais sobre o pós-jogo, assista o último vídeo que a gente montou aqui no canal, tá? Aquele vídeo eu não tava muito bem, tá? Eu tava tentando montar minha linha de raciocínio, mas eu não tava conseguindo. Nem porque eu torci pra seleção brasileira. Vou até ser sincero, eu torci pro Neymar. Mas, cara, desculpa, tá? Cara, sair falar já a cabeça começa a ficar um pouco dolorida. Parece até um negócio... Mano, literalmente o negócio parece o 7x1, viu? O que aconteceu ontem é muito parecido com o 7x1. Mano, eu era criança no 7x1. Mano, eu pensei que aquela seleção de 2014 ia ganhar a Copa, né? Devido a ser minha primeira Copa como um telespectador de futebol, né? E, óbvio, passou-se os anos, comecei a entender mais de futebol, vi aquela seleção de 2014 ali, e chegar na semifinal foi um milagre. Mas, cara, mereceu tomar 7x1. Essa seleção aí que a gente vem acompanhando desde 2022, que é uma seleção de novo ciclo, depois da saída do Tite, é uma outra seleção também, cara, que se chegasse na semifinal, ou melhor, essa seleção só passou da fase de grupos,
porque tinha Haiti, Escócia. O Marrocos era o único time que ia dar uma dor de cabeça pra gente. Mas, pô, tava lá, né? Tava lá. O Haiti e a Escócia seleções que ajudaram a gente a se classificar pra fase de mata-mata. Porque se tivesse duas seleções mais fortes ali, a gente não se classificava. E não tô falando isso como se fosse um anti-torcedor da seleção brasileira. Aliás, pra essa Copa aí, pra esse bando de jogador que não tem gana, que não tem vontade, eu torci pra essa seleção, tá? Eu torci. Eu não tô falando isso por ser anti. Eu tô falando pelo futebol que vem sendo apresentado me arrisco dizer desde 2014, pelo menos, vai. Gente, assim, a ideia do vídeo é falar um pouco... Assim, além de falar da eliminação do Brasil, que foi os primeiros 5 minutos, falar também um pouco sobre a Copa do Mundo. Eu acho que todo mundo agora tá se perguntando, quem realmente gosta de Copa do Mundo, tá se perguntando, mano, pra quem eu vou torcer agora? O Brasil foi eliminado, algo do tipo. Daí vem o X da questão. Daí vem o X. Vocês vão torcer pra quem? Eu vou torcer pra Portugal. O que eu não vou admitir é filho da mãe torcendo pra Argentina, cara. Desculpa. Olha, obviamente eu não tô vendo... Eu não tô numa lua de mel com a seleção brasileira. Tô puto pra caramba. Mas, cara, torcer pra seleção da Argentina, independentemente, pra ganhar uma Copa do Mundo, se esses filhos da mãe ganharem essa Copa de 2026, vão ser tetracampeão, mano. Não dá nem pra pensar numa coisa dessa, cara. Olha, de coração, eu prefiro que a França seja campeã do que... torcer pra essas coisas aí. Com todo o respeito dos argentinos, tá? Mas em relação ao futebol, jamais vou descer pra Argentina. E sim, gente, o que eu tava pensando também, tá? Deixa aqui nos comentários pra quem vocês vão torcer, tá? Deixa aqui nos comentários. Uma coisa que eu tava pensando também, gente, essa pauta aí de seleção argentina é a pauta mais pequena do vídeo. Mas sim, cara, falando sobre projeto de futebol, tá? Que essa é praticamente uma das pautas principais aqui do vídeo. Falando sobre projeto de futebol. Eu tô pensando em colocar aqui na capa, falando que o Abel Ferreira, que a Leila, que o Palmeiras tem um projeto do Brasil ser campeão em 2030. Campeão mundial em 2030, né? E daí, campeão mundial em 2030. Vindo do Palmeiras, os caras não tá ganhando mundial nem pra isso, vai ganhar pra gente. Com todo respeito aí, mas tem que ir pra não chorar. Mas sim, cara, o projeto que o Palmeiras tem, de uma certa forma, é um projeto que tem que ser elogiado, com certeza. Porque, mano, qual é o projeto do Palmeiras em relação aos jogadores que eles formam? Eles pegam Endrick, eles pegam Estevão, até mesmo de outras bases. Por exemplo, o Endrick foi chotado da base do São Paulo. Um terrível erro do clube. Pelo que o Endrick apresentou ao futebol, não à seleção brasileira, porque o Endrick não apresentou nada na seleção brasileira. Mas sim, pelo futebol ao todo aí, o Endrick apresentou muita coisa boa. Ou seja, foi erro do São Paulo em chutar ele para apoio da rua, e o Palmeiras fez a coisa certa em repatriar ele pro clube. E também a revelação mais recente do Palmeiras é quem? É o Estevão. O Palmeiras tirou o Estevão da base do Cruzeiro. Bacana. E, cara, qual foi o trabalho que o Palmeiras fez com o Endrick, com o Estevão, com o Murilo, que joga no Nottingham Forest, com o Danilo Santos, que joga no Botafogo, mas é um bom jogador, e entre outros jogadores aí que estão sendo importantes. Alguns estão sendo importantes em alguns clubes medianos, ainda não... acho que só o Estevão que está sendo importante no Chelsea, que já é um clube mais grande, mas a maioria dos jogadores aí que o Palmeiras revelou, alguns deles estão sendo importantes em clubes medianos da Europa. Mas, indo direto ao assunto, o projeto que o Palmeiras vem fazendo com seus jogadores é um dos melhores projetos do Brasil, com certeza. Porque o Palmeiras, ele pega esses garotos que eu citei nome, ou que vem de outras bases, ou que vem da própria peneira, eles pegam esses jogadores, trabalha bem, e esses jogadores, eles são importantes para a conquista de títulos, como foi o caso do Endrick em 2023. Eles são importantes depois deles conquistarem algo com o clube, no mínimo isso, depois deles mostrar futebol ao clube, aí sim, eles são vendidos para clubes da Europa. E alguns casos são vendidos para clubes grandes, como o Real Madrid, que é o caso do Endrick, e para o Chelsea, que é o caso do Estevão. Bom, gente, acho que a ideia principal, esse tipo de
por mais que o cara não fique aqui 4 anos, como o Neymar ficou. O Neymar ele ficou aqui, ele demorou para ir para a Europa. O Neymar ele teve todo o projeto de jogador de seleção brasileira. O Neymar sim, ele teve. Pode não ter ganhado uma Copa do Mundo, mas ele teve um projeto de seleção de jogador de seleção brasileira. Fica com o tempo aqui com a gente, ganhe títulos, veja, de uma certa forma, a nação brasileira simpatizar com você, porque o que era interessante naquele Santos do Neymar, de 2011, 2010, 2011, o que era interessante é que, por mais que a gente não torcesse pro Santos, que é o meu caso, eu tenho 21 anos, eu era criança naquela época, mas o que era interessante é que, por mais que você não torcesse pro Santos, você ligava a TV no jogo do Santos para ver o Neymar jogar. A ideia, cara, e assim, eu também, quando o Endrick jogava no Palmeiras, eu não ligava a TV para ver o Endrick jogar, mas eu tinha uma ciência que o que o Palmeiras estava revelando era uma esperança para o futebol brasileiro. Óbvio que na Copa de 2026 não fez nada porque o Ancelotti não deixou, mas sim, não fez nada, independentemente. E cara, eu tinha essa noção, tanto com o Endrick como com o Estevão. Então sim, cara, eu acredito que o Palmeiras, se os clubes de futebol, que é impossível, mas os clubes de futebol, impossível por causa da competência deles. Porque os dirigentes dos clubes de futebol brasileiros eles pensam neles do que nos clubes. Isso tá nítido. Mas, cara, se pelo menos os clubes a grande maioria dos clubes de futebol começar a seguir um projeto parecido com o que o Palmeiras está fazendo, eu acredito que o nosso futebol da nossa seleção vai começar a melhorar. Não agora em 2030. Não agora. E talvez nem em 2034. Quem sabe em 2038. Porque esse tipo de projeto de revelar jogador, de trabalhar com jogador, ainda por cima com garotos ainda é um processo um pouco demorado para realmente começar a dar frutos. Só que, cara, o que vem acontecendo mesmo, o que vem deixando o Brasil, a seleção brasileira, impedida de ganhar a Copa do Mundo, não é simplesmente a CBF. A CBF é a grande culpada disso tudo. Não vou nem falar mais de Casemiro, de Danilo, o que eu falei deles aí já tá no vídeo anterior. Mas sim, a grande culpada, obviamente, é a CBF. Mas tem uma coisa que aconteceu no mundo do futebol que aconteceu no mundo do futebol, que as seleções que têm esse padrão de apenas levar jogadores, que já são, que nasceram só aqui, vai atrapalhar muito a seleção brasileira ao longo dos anos. Qual é o projeto? Vamos lá para a seleção de Marrocos. O que aconteceu na seleção de Marrocos? Cara, de 26 jogadores da seleção de Marrocos, 15 não nasceram no país, 15. A França, um dos seus grandes jogadores, que é o Michael Olise, ele nunca nem sequer pisou na França. Lógico, ele pisou na França assim como se diz? Como um visitante, vou usar essa palavra. Como um visitante, é claro que ele obviamente já foi pra França. Só que acho que a palavra certa, ele nunca morou na França. O Michael Olise, pra quem não sabe, o Michael Olise é inglês, com descendência africana. A seleção francesa viu nele um grande jogador, com razão, repatriou ele para a seleção francesa. E também aconteceu uma coisa na Espanha. O Laporte, o zagueiro, ele viu que nunca teria chance na seleção francesa e também, sem nunca morar na Espanha, ele se naturalizou espanhol para ser um jogador de seleção espanhola e também disputar a Copa do Mundo. Ou seja, o que vem ocorrendo? As seleções que querem ganhar Copas do Mundo ou que querem mostrar futebol profissional, tanto nas suas ligas como em Copas do Mundo, o que eles vêm fazendo? Eles vêm pegando jogadores que não nasceram no seu país e colocando no seu país para melhorar a qualidade do futebol. Ou seja, esse globalismo no mundo do futebol vai atrapalhar muito a seleção brasileira, porque a gente encontrou uma dificuldade do caramba. Principalmente contra Marrocos. Assim, lógico que a gente encontrou muitas dificuldades, principalmente agora contra a Noruega. Mas a primeira dificuldade que a gente teve na Copa do Mundo foi contra Marrocos. Cara, a gente não enfrentou uma seleção ali marroquina, ali no primeiro jogo da Copa do Mundo. A gente enfrentou ali uma seleção mundial. Como assim seleção mundial? Jogadores de diversas nacionalidades representando uma nacionalidade só. Se bem que eles ali nem todos eles ali era nascido em Marrocos. Olha, cara, você pode falar que isso é um absurdo e usar aquela linha de raciocínio tradicional. Nasceu no país, tem que representar o país. Você pode usar essa linha de raciocínio tradicional. Só que essa linha de raciocínio tradicional, de anos pra cá, em alguns anos pra cá, não vem mais dando frutos. Por exemplo, a última seleção que ganhou a Copa do Mundo, que foi a Argentina,
Tem sim, acho que só tem um jogador só que é espanhol. Só tem um jogador só que é espanhol, eu esqueci o nome, que representou a seleção da Argentina. A Argentina meio que não conta. Mas já a França em 2018 e a Alemanha em 2014, essas duas seleções aderiram a um projeto de trazer jogadores estrangeiros para suas seleções, aderiram a esse projeto, e nas primeiras Copas que disputaram com esse projeto, no caso da Alemanha em 2014 e no caso da França em 2018, já ganharam a Copa. Cara, tudo indica que, assim, não é que a França vai ganhar essa Copa de 2026, mas pelo jeito que está essa Copa de 2026, que tem que tem mais jogador que joga na seleção, sem nascer naquele país, pelo andar na carruagem dessa Copa de 2026, se vai ser a França ou não, mas aparentemente vai ser uma seleção que tem mais jogadores estrangeiros vestindo a camisa da seleção do que jogadores que realmente nasceram no país. Tudo pelo andar da carruagem, o que está ocorrendo na Copa de 2026 é o que vai ocorrer na Copa do Mundo daqui para frente. Então, o conselho que eu dou para a CBF, o que for, cara, é que a gente não. O problema principal, a gente não tá fazendo. O que a gente mais faz mesmo de qualidade é atacante. A gente só tem atacante de qualidade, é óbvio. Pela Copa do Mundo que a gente apresentou, precisando de atacante, né? Mas sim, as últimas boas revelações que a gente vem apresentando ao mundo do futebol, por mais que essas revelações não se concretizaram na seleção brasileira, eles deram a aparentar que era bom atacante. Começa no Gabriel Jesus de 2016 e outras revelações. As últimas boas revelações que o futebol brasileiro apresentou, eu não vou atender não. As últimas boas revelações que o futebol brasileiro apresentou foi mais na área de atacante do que na área do meio campo para trás. Lógico, teve um zagueiro ou outro, um meio campo ou outro, mas as grandes revelações mesmo, de 2016 para cá, me arrisco dizer, são de atacantes. Então, cara, essa linha de raciocínio tradicional, que eu vou chamar assim, nascer num país tem que representar o país. Ela aparentemente, de 2000 acho que a última vez que essa linha de raciocínio poderia dar frutos era em 2022, não vai dar mais, e agora em 2026 em diante, a linha de raciocínio de trazer jogadores que nem sequer pisaram no país vai ser a linha de raciocínio que vai trazer mais títulos a essas seleções. Então, já que realmente vai ser demorado trabalhar com nossos atletas que ainda são crianças, se isso realmente vai ser demorado para trazer resultado, olha, cara, em prol a uma Copa do Mundo, em prol ao Hexa, eu sou favorável, com dor no coração, porque eu também gosto muito da linha de raciocínio, tipo assim, nascer no país representa o país. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Mas em prol a uma Copa do Mundo, em prol ao futebol resultadista, com dor no coração, tá? Com dor no coração. Eu acho melhor sim que a seleção brasileira comece a aderir jogadores estrangeiros. Em prol ao Hexa. Cara, porque por mais que a gente não tenha mais. Por mais que a gente não esteja mais aqui na primeira prateleira do futebol, a gente tem 5 estrelas no peito ainda. A gente tem 5 estrelas. Cara, o Hakimi é espanhol. Se a gente tivesse aderido a esse projeto de trazer jogadores estrangeiros, de trazer jogadores estrangeiros antes da seleção de Marrocos, eu acredito que o Hakimi, com todo o prazer do mundo, ele vestiria a camisa da seleção brasileira. Sendo assim, a gente não passaria raiva com o Danilo como a gente passou na Copa de 2026, que foi agora. A gente teria um lateral de qualidade. Cara, exemplo, vamos supor que o Bellingham ele e a Inglaterra não deu um casamento, não deu amor, não deu aquela liga, vamos supor. Cara, se por um acaso a seleção brasileira oferecesse uma oportunidade melhor de carreira pro Bellingham jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, eu acredito que a gente não passaria a raiva que a gente passou com o Lucas Paquetá. Então, gente, eu acredito que, bom, em prol um futebol resultadista, em prol ao Hexa, ou o que for, eu acho favorável que a gente comece assim, primeiro a gente tem que começar a trabalhar com a nossa base, primeiro. Mas só que, lógico, para trabalhar com a nossa base não depende da gente, depende de clubes de futebol que, cara, tem clube de futebol aí que tá com dívida bilionária, daí quando você descobre a dívida bilionária desse clube, aparentemente teve um saqueamento nesse clube, ou seja, os dirigentes ali pensou que o dinheiro do clube é o dinheiro deles também, enfim.
Então, ou seja, o futebol brasileiro está na mão de pessoas que aparentemente não querem nada com nada. A seleção brasileira é a mesma coisa, que está na mão da CBF. Mas, cara, se por um acaso, eu acredito que a CBF ela quer ser sim campeã do mundo, não por causa que ama a seleção brasileira, não por causa disso, mas ela quer ser campeã do mundo para usar o título como escudo, como o Corinthians usou por muitos anos. O Corinthians, que é um clube que eu citei como um exemplo indireto, né? Assim, eu não vou falar quem roubou lá no Corinthians, porque ninguém tem prova disso. Apesar de agora tá saindo notícias, dirigente expulso, apesar de estar saindo notícias assim, eu não posso falar que alguém roubou o Corinthians, eu não posso falar um negócio desse. Mas sim, o que vem acontecendo o que acontece no Corinthians, o que aconteceu no Corinthians, tipo assim, de ganhar grandes títulos, porém os grandes títulos que o Corinthians conquistou mascarou as más gestões que o Corinthians vinha tendo. A CBF ela quer, de uma certa forma, ganhar a Copa do Mundo, no meu ponto de vista, não para melhorar ou elevar o nível do futebol brasileiro, não simplesmente por uma sexta estrela. Ela quer ganhar sim uma Copa do Mundo, no meu ponto de vista, e em prol de mascarar a má gestão que ela é. Né? Então acredito que se a CBF ela pelo menos quer ganhar essa Copa do Mundo, por mais que seja por motivos errôneos, eu sou favorável que comece a aderir esse projeto com a seleção de Marrocos, a seleção francesa, a seleção alemã, seleção portuguesa. Eu sou favorável que adere esse projeto, porque esse projeto de trazer jogadores que vêm de outro futebol, que vêm de outros futebol, né, de outras ligas de futebol que nunca pisaram no país, vai ser o futebol, a partir dessa Copa de 2026 adiante, um futebol campeão. Então, para a gente se modernizar, pra gente se modernizar e ficar no mesmo nível dessas seleções, a gente tem que trazer jogador de qualidade. Vamos lembrar aqui, não é porque o cara é estrangeiro significa que tem qualidade. Temos que começar a trazer jogadores de qualidade do estrangeiro. É meu ponto de vista, tá? Eu quero que vocês, por favor, dêem a opinião de vocês aqui. Dê a opinião de vocês aqui se vocês concordam comigo, porque acho que esse vídeo aqui já dá traz uma opinião polêmica de uma certa forma. Então, deixa seu comentário aqui se você concorda comigo ou não. Gostou do vídeo? Gostou? Eu sei que o vídeo saiu um pouco longo, mas gostou do vídeo? Então deixa seu like aqui, se inscreva no canal, acompanhe a gente lá no Instagram, que lá no Instagram a gente tá fazendo uma cobertura bacana do mundo do futebol, jogadores que vão trocar de clubes se reforçando no mundo do futebol europeu, né, que no futebol europeu tá de férias, né, clubes brasileiros também querem se reforçar, aproveitando a pausa da Copa do Mundo. Então se você quer ficar por dentro do mundo do futebol, entre aqui agora na descrição, onde tá lá nosso Instagram, e seja muito bem-vindo ao Aqui Futebol lá no Instagram, tá? E também seja muito bem-vindo ao Aqui Futebol aqui no YouTube, tá? Se inscreva no canal, dê seu like. E, gente, um adendo. Quem acompanha os vídeos aqui do Aqui Futebol sabe que eu venho torcendo pra seleção portuguesa, né? Já que a nossa maravilhosa seleção brasileira foi eliminada, agora eu vou torcer pra seleção portuguesa ser campeã dessa Copa do Mundo. Cara, independentemente do que ocorrer entre Portugal e Espanha no jogo de hoje, primeiramente, só Deus sabe se vai ter vídeo depois do jogo. Só Deus sabe. Vou ver se eu vou conseguir conciliar meus compromissos para gravar vídeo aqui. Primeiramente, é isso que eu vou ver. E segundo, gente. Cara, uma coisa bacana que aparentemente vai acontecer nesse jogo de Portugal e Espanha, que se ocorrer uma circunstância de Portugal ser eliminada, pelo menos ela vai ter a hombridade de cair para uma seleção gigante que é a seleção espanhola. Pelo menos ela vai ter essa hombridade, coisa que a seleção brasileira não teve. Então, gente, por hoje é só, tá? Seja muito bem-vindo aqui Futebol. Não vou fazer mais propaganda aqui, porque eu já fiz. Então, gente, um abraço, tamo junto. E quem sabe, nos encontramos depois do jogo de Portugal e Espanha, tá? Tchau, gente, até a próxima.